Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe todos nós. Às vezes as pessoas perguntam: você está feliz com Jesus? A pergunta certa talvez não seja essa, né? Porque com Jesus nós vamos estar sempre felizes, né? Porque quem não está feliz com o Filho daquele que nos concede o ar para respirar, como nos concede um dia para que a gente possa escrever uma nova história, né? Então a gente sempre vamos estar felizes com Jesus. A pergunta certa talvez seja: será que Jesus está feliz comigo, com você? Eu espero que sim, que a gente possa estar fazendo o que Jesus quer que a gente faça, que Ele esteja feliz com a gente, né? Mas eu queria hoje compartilhar um versículo do livro de Ezequiel, capítulo 11, né? O versículo 19 e o 20, que está assim, meu irmão: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Isso aí é muito bonito isso aí, mas eu queria aqui fazer uma ligação entre isso que a gente leu e o mover de Deus na nossa vida, né? Às vezes eu costumo ir para a praia não só para tomar banho, mas para chegar ali pertinho da beira da praia, no lugar onde o pessoal fala que o mar vem beijar a areia, né? Entendeu? Ali onde a água bate ali no calcanhar, e eu fico ali admirando o movimento das águas, né? O mover de Deus sobre as águas, entendeu? E eu fiquei pensando como acontece, por que acontece esse mover das águas, as ondas, fazer esse processo aí, né? Alguém pode até falar para mim, um dos mais inteligentes, por exemplo, falar para mim: isso aí acontece por causa do movimento das placas tectônicas lá no fundo do mar. Aí eu falo: mesmo as placas tectônicas tem mover de Deus nas placas tectônicas para que tem esse mover das águas, esse mover das ondas, né? Porém, eu mesmo assim eu fui estudar, e você sabe que o mar, se ele fosse parado, se ele não tivesse as ondas, ele não teria vida marinha, entendeu? E a onda é justamente para oxigenar a água e trazer vida à vida marinha, entendeu? Então, o que acontece é isso aí. Mas, mesmo assim, a gente sabe que é um mover de Deus, entendeu? Aí a gente vamos pegar o rio. O rio não tem onda, né? Mas a água nasce lá na nascente, ela vem descendo. Só essa caminhada da água, ela vai oxigenando a água, e ela até chegar no rio. O rio não fica parado, o rio está sempre em movimento. Tem as represas, a represa também não está parada. A represa, quando não é uma usina, que a água vai servir para gerar uma turbina, é uma represa, que ela não é uma usina, é sempre uma represa, mas tem um negócio chamado sangrador, que é um nível, uma muralha um pouquinho mais baixo
que a represa para fazer a água passar, e isso fazer a oxigenação da água e aquele negócio tudo de água não está parada, entendeu? E mesmo assim, quando você encontra um lugar onde a água está parada, se a água ficar por muito tempo ali, você percebe que a água fica suja, fica podre, fica uma água que não dá para você entrar nela, entendeu? Então, as ondas do mar é justamente isso, para fazer essa oxigenação na água e trazer vida marinha na água do mar. Mas quando eu paro lá na praia ali e fico olhando o movimento das ondas, eu imagino o mover do Espírito Santo na nossa vida também, entendeu? Porque o que acontece com as ondas, eu paro lá na beirinha da praia e fico vendo lá de longe no mar a água se formando, vai aumentando aquela onda vai aumentando até ela chegar a um ponto que ela se parte e vira espuma, uma espuma branca leve, parece neve, entendeu? E essa espuma toma conta de tudo aquele lugar lá, até chegar lá na beira da praia, que ela retorna, se dispersa toda aquela espuma e vira água de novo e ela volta para o mar, uma água cristalina, entendeu? Isso é o mover de Deus. Eu penso que com o Espírito Santo acontece a mesma coisa. Quando o Espírito Santo tem um propósito em nossa vida, ele vai construindo um movimento, e até chegar o momento que aquele propósito que ele está preparando vai se concluir. Depois que aquele propósito se conclui, você volta a ser o mesmo ser humano, entendeu? Quando o Espírito Santo está fazendo aquele mover, e quando acontece o milagre, você fica com o Espírito como se tivesse um Espírito leve, como se fosse uma neve também, leve, pairando no ar, até que você volta ao seu estado de ser humano normal e continua o ciclo da vida, né? Entendeu? Eu penso dessa forma o mover do Espírito Santo na nossa vida. Eu queria contar aqui para vocês um caso que um colega meu me contou. Ele falou: Jô, você sabe que a gente não anda com dinheiro hoje em dia, entendeu? Então um dia ele contando, eu falei: olha, eu preciso andar com um pouco de dinheiro na carteira, que uma hora eu preciso de comprar alguma coisa, pagar alguma coisa, então eu preciso estar com um pouquinho de dinheiro a mais que algumas moedas. Então ele colocou um dinheiro em papel na carteira, né, em cédula, né, e colocou na carteira, mas passou alguns dias, e ele esqueceu, aquele dinheiro ficou na carteira, e de repente ele estava andando na rua. Aí minha mulher também fala para mim: olha, não anda com o vidro aberto. Eu tenho esse costume. Então chegou uma pessoa e falou: posso falar com você? Aí ele falou assim: tudo bem. Aí ele falou: olha, o que acontece é o seguinte, eu fui assaltado, me levaram o celular, me levaram carteira, me levaram tudo, e para completar, o meu carro ficou sem gasolina, eu estou sem nenhuma quantia para pôr um pouquinho de gasolina no meu carro. Aí a mulher falou assim, ele e a mulher olhou assim no painel, não viu moeda nenhuma. Aí a mulher dele ficou até meio constrangedor assim um pouquinho, porque ela falou assim: olha, moça, a gente não tem dinheiro. Ele também olhou, viu que realmente ele não tinha nenhuma moeda. Mas naquele momento, o Espírito Santo falou para ele: lembra daquele dinheiro que está na tua carteira? Pega aquele dinheiro e entrega na mão da pessoa. Aí ele não pensou duas vezes, pegou o dinheiro, abriu a carteira, pegou o dinheiro e entregou para aquela pessoa. Aí a pessoa se surpreendeu que não era uma moeda, não era um valor grande, mas era um valor considerável, né? Então a pessoa falou: olha, me dá o teu Pix, que a hora que eu melhorar, que eu resolver isso tudinho, eu devolvo esse dinheiro para você.
Aí ele pensou, nesse mesmo momento ele pensou, o Espírito Santo falando no coração dele: eu não mandei você emprestar o dinheiro, eu mandei você pegar o dinheiro e dar para a pessoa. Então não dá Pix, não dá, entrega na mão dele e esquece esse dinheiro. Esse dinheiro não era para você. Esse dinheiro já estava. O meu propósito era para que fosse entregue para essa pessoa, entendeu? Então é isso que às vezes acontece na vida da gente. A gente às vezes tem um propósito para determinadas coisas, mas o propósito do Espírito Santo é totalmente diferente do nosso propósito. E o que aconteceu naquela situação foi justamente isso aí. A pessoa tentou achar que ia usar aquele dinheiro para um determinado propósito, e o Espírito Santo já sabia. O Espírito Santo fez como acontece na onda. Ele vem fazendo aquele mover, fazendo aquele mover, até que chega um momento que a onda se parte, acontece aquela espuma branca, aquela neve de espuma, e aquilo fica parando até que volta ao normal e volta a ser água. Então é o que aconteceu nessa situação, entendeu? E é isso que a gente deve esperar, é que o Espírito Santo nos use, que o Espírito Santo faça algum mover na nossa vida, para que a gente possa fazer alguma coisa de boa nesse mundo que a gente vive. Entendeu, meus irmãos? Então, o que eu queria pedir para que a gente pudesse orar hoje era para que o Espírito Santo entre em nossa vida, faça mover na nossa vida, que a gente possa fazer alguma coisa de importante, alguma coisa de boa no mundo em que a gente vive, tá bom? Ó Espírito Santo de Deus, eu entrego minhas mãos nas tuas mãos. Eu e meu irmão, nós estamos selados, unidos, para te suplicar, Espírito Santo, que teu mover na nossa vida seja um mover tão grande, que nos faça feliz, que nos deixe como aquelas espumas do mar que se espalha e depois volta a ser água. Assim também a gente possa ter essa felicidade de poder estar ajudando as pessoas, o Espírito Santo, que a gente possa, Senhor, estar sempre à disposição do teu poder, do teu mover na vida das pessoas. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Outra coisa, meu irmão, que eu quero falar para vocês é o seguinte: cuidado que quando vocês pedirem alguma coisa para o Espírito Santo, às vezes ele coloca alguma coisa a mais em nossas vidas, tá? Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu há um pouquinho de tempo já comigo. Um certo dia eu acordei de manhã e falei e pensei: ó Deus, hoje tu vai ter muito trabalho comigo durante todo o dia. Então, Senhor, que eu possa, que tu venha a me mostrar alguém nesse mundo que eu possa fazer alguma coisa de bom, alguma coisa de importante na vida de alguém, para poder retribuir o trabalho que tu tens comigo durante todo o dia de hoje, tá? E aí passou o dia, passou a manhã, eu resolvi algumas coisas, voltei para casa, almocei, descansei um pouco, e aí no final da tarde, lá pelas 4h30, eu lembrei que eu tinha que fazer mais uma coisa. Aí peguei o carro, saí eu e minha esposa, e aonde eu moro tem uma rua bem grande. Ela começa lá no começo da rua, ela é um pouquinho descida assim. Se você olhar assim de longe não dá para perceber, mas ela tem um pequeno, acho que é aclive, né? Declive, né? Entendeu? Ela vem descendo até chegar perto do condomínio onde eu moro. Ali já começa a subir de novo uma outra rampinha, quase imperceptível, mas tem uma rampinha até chegar
num ponto onde tem, é só descida que vai parar lá na avenida. E quando eu estava saindo dentro do condomínio, eu vi uma mulher empurrando o carro. Aí eu encostei o carro num recuo lá e falei: ô amor, eu vou dar um amor para aquela mulher, ela tá empurrando o carro sozinha. Aí saí do carro, comecei a empurrar o carro, aí a mulher olhou para trás, ali que ela estava na porta empurrando o carro. Ela falou: ô moço, obrigado. Tava pesado mesmo. Eu falei: tá bom. E continuamos a empurrar o carro até chegar lá na ladeirinha. Só que uns 300 metros antes de chegar lá na ladeirinha, a mulher até um pouquinho forte. Ela entrou dentro do carro, aí eu continuei o resto empurrando a mulher e o carro, até chegar lá no ponto onde o carro só tinha descida. Aí eu fui, olhei para a rua assim, não vi ninguém. Aí eu continuei empurrando. Chegando lá, aí quando começou a ladeirinha, ela tirou a cabeça para trás e falou: obrigado, e foi embora, né? Aí eu voltei com um pão de língua para fora, aí até chegar no carro. Quando eu cheguei no carro, eu falei: ô amor, você vê como é que é as coisas? Eu fui ajudar a mulher nem bem chegou na ladeirinha lá, eu empurrei uns 300 metros a mulher e o carro. Quando eu terminei de falar isso, eu lembrei o que eu tinha pedido para Deus de manhã, entendeu? Aí eu falei: oh meu Deus, me perdoe, eu pedi para que tu me mandasse alguém para eu ajudar, e tu me mandasse e eu estou reclamando. Aí minha mulher falou: tá vendo aí, ó, você pede e depois reclama. Eu falei: realmente, eu estou pedindo perdão a Deus, que foi isso que eu pedi mesmo, mas eu estou satisfeito porque eu sei que Deus me ouviu, entendeu? Eu sei que hoje Deus me ouviu. Então o que eu pedi para Deus, Deus colocou na minha frente, e graças a Deus eu cumpri o que eu determinei a fazer, entendeu? Mas o que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que quando a gente pede alguma coisa para o Espírito Santo, às vezes ele coloca uma carguinha a mais para ver se a gente está firme no propósito mesmo. Então, que vocês, quando pedir alguma coisa para o Espírito Santo, fique ciente que é para estar no propósito de verdade, tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe a todos vocês, um beijo no coração de vocês e um ótimo final de semana para todos vocês, tá bom? Fiquem na paz, um beijo no coração de vocês. Amém.